E aí pessoal, bom dia. O tema do vídeo de hoje: o excesso destrói a capacidade de apreciar. É um tema bastante interessante, pois ele traz um pouco da nossa sociedade atual e enquanto estímulos e excesso de estímulos estão sendo tão prejudiciais para a gente. Quanto mais estímulos, menos sensibilidade. Por isso que algumas vezes a gente tá num tédio onde nada parece, sabe, agradar, nada parece ser legal, até aquele curto momento que você gostava tanto parece sem sentido, aquela comida que você gostava tanto parece enjoar, aquele até mesmo ver vários vídeos parece chato, até o telefone ficar chato. E quanto mais estímulos, menos sensibilidade, os efeitos dos vídeos curtos no dia a dia. Então a gente passa dias vendo vários TikToks, vários Reels, vários YouTube Shorts. Então o que acontece é que a gente fica meio que tão acostumado com pequenos vídeos e vídeos curtos que a gente não consegue mais dar atenção por longos períodos no dia a dia. E como isso impacta nas nossas vidas, como em conversas, ou seja, você está conversando assim com o seu amigo e até a conversa mais simples parece desinteressante porque ele simplesmente não tem uma legenda embaixo dele, entendeu? Então parece que você não consegue acompanhar aquela conversa. Ler livros parece ser muito entediante. Hoje a gente está numa geração onde não possuímos leitura, entendeu? Então a leitura não é algo muito comum. E o fato de isso não ser comum pode interferir no nosso dia a dia. Até ler uma simples notícia, ler um diário, ler um jornal, pode ser entediante, pode ser chato. Perdemos a capacidade de ouvir o silêncio. Então a gente está o tempo todo acostumado com ouvir música o tempo todo de fone, o tempo todo o funkzão estralando no fone, no metrô, no carro, no trânsito, tá dirigindo, tá ouvindo música, tá indo pra aula, tá ouvindo música no ônibus, tá estudando, algumas vezes a gente põe música para estudar. Então a gente perde essa capacidade de simplesmente ouvir o silêncio, de não ouvir nada, de não conversar, de não ver nada. A gente está todo o tempo todo consumindo. Até o fundo, por exemplo, se a gente está fazendo nada, a gente põe lá no YouTube um vídeo aleatório e tipo, fica mexendo no telefone. De fundo, quando a gente está em silêncio, tem alguma coisa acontecendo. Então, até mesmo um passeio simples, por conta desses nossos excesso de estímulos, estão perdendo a graça. A gente não consegue mais dar uma passeada no parque e simplesmente ouvir o silêncio, ouvir a conversa de estranhos ou conversar com um amigo meu dentro do parque. E acaba sendo um diferencial muito grande que acontece. As pessoas elas estão perdendo essa capacidade de ter o tete a tete, sabe? A conversa de fato, de se interessar pela vida do próximo, né? E assim como o próximo se interessar pela sua. E a gente acaba desperdiçando esses vínculos, tendo mais dificuldade até mesmo de fazer amizade. Então, a gente ouve músicas o tempo todo, a gente põe vídeos de plano de fundo e deixa no fundo, a gente ouve muitos podcasts, a gente vê muitas notificações o tempo todo, o Instagram mandando notificação, o Facebook mandando notificação, aquela bolinha do WhatsApp, a gente está o tempo todo abrindo esses aplicativos para ver se tem alguma coisa importante que pode chamar nossa atenção. Voltando a mais estímulos, menos sensibilidades, a gente vai entrar na parte aqui de comidas, né? Como o fast food, ele faz uma fruta parecer desagradável. Ou seja, a gente vai comer uma maçã e achar a maçã terrível, porque a gente tá tão acostumado com coisas saborosas, muito chamativas, que até mesmo uma fruta deixa de ser algo interessante. Então, a gente é acostumado a comer um hambúrguer ali, um BK, um Bob's, um McDonald's. Ou seja, a gente vai comendo diariamente aquilo e esquece que uma fruta algumas vezes também é saborosa. E quando a gente vai provar uma fruta, ela parece horrível. E isso também se dá, por exemplo, para verduras e frutas, entendeu? Legumes. A gente não consegue tipo, comer um legume porque acha ruim. O legume ficar ruim, que não sei o que. Mas é só o nosso paladar que tá tão hiper dopaminado, por assim dizer, hipersensível, que a gente já estourou o limite de sensibilidade daquilo e a gente tá, tipo, muito estimulado, sabe? Então nada mais parece prazeroso porque a gente tá tão acostumado a viver no topo, tipo, usufruindo o máximo possível de tudo aquilo que a gente planta e não consegue mais
sabe? Ou sentir até mesmo o gosto de uma comida boa, de fato, entendeu? Então a gente come e a gente nem sabe mais se aquilo é gostoso e a gente fica naquela busca por comer algo melhor e melhor e melhor e melhor, e às vezes a única coisa que a gente precisa de fato fazer é só um detoxzinho, comer de uma forma mais saudável e reacostumar o nosso paladar com o que é de fato natural, né? Então, a caça moderna hoje, ela busca esses likes, ela busca o dinheiro, ela busca a mulher, ela busca a aprovação, os seguidores, essa é a conquista, né? Então, a nossa caça moderna, o que seria a caça moderna? É como se antigamente a gente vivesse por sobrevivência, a gente tinha que estar o tempo todo em alerta, e hoje a gente está o tempo todo em alerta por essas conquistas. Tá o tempo todo, sabe, buscando o like, o tempo todo buscando aprovação, o tempo todo caçando dinheiro. A nossa sociedade atual, principalmente no Brasil, onde o preço das coisas são mais caras e o nosso poder aquisitivo é um pouco mais baixo, a gente busca o tempo todo dinheiro, a gente busca o tempo todo, sabe, pô, preciso de mais e de mais e de mais e de mais. E algumas vezes a gente até já conquistou aquilo, mas nunca é o suficiente de fato, porque a gente está tão hiperestimulados que a nossa sensibilidade já foi para casa, enfim. E a gente tem um estado mental de perseguição constante, entendeu? Então a gente tá o tempo todo perseguindo alguma coisa, o tempo todo perseguindo like. Pô, postei uma foto aqui, deu 100 likes, eu já quero mais, eu já quero mais dinheiro, e o tempo todo eu tô atrás daquilo, entendeu? O tempo todo, às vezes pode servir pra mulher também, o tempo todo o cara tá atrás de pegar a mulher, o tempo todo a mina tá atrás de pegar um provedor melhor, e o cara quer uma mina melhor, enfim. Seguidores também, o tempo todo atrás de mais seguidores. E isso faz a gente se hiperestimular, acaba trazendo menos sensibilidade para o mundo real. Então a gente vive nesse estado de perseguição constante aí, e as suas posses podem possuir você. A gente possui, quando conquista algo grande, uma necessidade de validação, né, de vaidade. E o que acontece? Algumas vezes o cara conquista lá o tão sonhado iPhone, ele consegue comprar parceladinho 17 Pro Max para ter aquela aprovação, para ele achar que é alguma coisa, e ele começa a viver em torno daquilo, sabe? Ele deixa as posses deles começarem a possuir você. Eles deixam de ser quem eles são para as posses tomarem. Eles param de viver para si e como esses bens materiais como ferramentas, e passam a ter aquilo como necessidade na vida deles, sendo que não é verdade, né? Ele passa a ser escravo daquilo. Em vez de, por exemplo, o smartphone ser apenas a ferramenta dele, ele começa a ver aquilo como o pilar central. Ele acaba virando a ferramenta do smartphone. Ele passa mais tempo consumindo o smartphone do que o smartphone servindo ele, entendeu? Eu dei um exemplo de smartphone aqui, mas pode ser para qualquer outra coisa, como carro, casa, dinheiro, qualquer coisa que você consegue, sabe, possuir. Pode ser, você vira aquilo ali, tornar escravo daquilo. E a necessidade, ela é uma diferença de vaidade, né? Por exemplo, se você tem um telefone mais caro, vou voltar ao exemplo do smartphone, você tem um smartphone mais caro para necessidade de fato, você precisa produzir um conteúdo para sua lojinha, para o seu audiovisual, para de fato trabalhar, ok. Agora, quando você realmente só quer um smartphone para tirar uma selfie bacana e postar no Instagram, com uma qualidade boa, já vira vaidade. Quando você precisa de um carro para fazer suas entregas, para se locomover, é necessidade, ok. Agora, quando você quer um carro só para pegar mulher, para ostentação, para tirar uma onda, né, com os parceiros, aí já vira vaidade. Então, existe uma grande diferença de necessidade e vaidade. Possuir bens não é ruim. O ruim é como a gente faz o uso desses bens, entendeu? Então, os demais estímulos estão trazendo a gente ter menos sensibilidade. Hoje ter um carro virou sinônimo de luxo, de ostentação, sendo que o principal motivo do ser humano fazer um carro é a locomoção, é a facilidade de se transportar para um ponto A para o ponto B, é carregar suas coisas, é fazer um bom serviço, entendeu? E não ostentar, tirar onda com os parceiros e fazer corrida e pegar mulher, enfim. Toda escolha é uma renúncia. Toda escolha é uma renúncia, então se você escolhe alguma coisa, você precisa renunciar a outra. E quando a gente tem muitos estímulos possuindo a gente tem esse hábito de querer ter tudo, entendeu? Então eu quero
tudo, entendeu? Eu não consigo me abdicar de nada. E esse tá o erro, porque a gente se escolhe uma coisa, necessariamente precisa abdicar a outra, entendeu? Então, não tentar ter tudo é uma coisa positiva. A gente sabe que nem tudo será possível, e quando a gente põe isso na cabeça, fica muito mais claro para onde a gente quer seguir, para onde a gente quer chegar. E é o ponto principal das coisas, né? Saber para onde a gente quer ir. Se a gente sabe aonde a gente quer chegar, fica mais fácil botar uma direção e fica mais fácil as nossas escolhas. Por exemplo, se eu quero ir nessa direção X, todo o caminho que for Y, eu já sei o que abdicar, entendeu? A minha escolha fica até mais fácil. Se eu quero ser, por exemplo, um cara com valores, virtudes e sabedorias, eu quero ser um homem daqui a 10 anos diferente do que eu sou hoje, eu idealizo esse homem que eu quero ser, visualizo ele e eu sei o caminho que eu devo seguir. Ou seja, as escolhas que aparecem no meu caminho ficam muito mais fáceis de escolher. Se eu quero ser A, eu não posso escolher o caminho B, porque eu sei que para ser A eu preciso ir pelo A e pelo certinho no A. Posso errar de vez em quando, errar faz parte da vida, mas voltar na direção fica muito mais fácil quando a gente sabe onde a gente quer chegar. E os mais estímulos estão prejudicando isso, porque a gente está o tempo todo consumindo, o tempo todo vendo Reels, vendo TikTok, então isso cria, como eu posso dizer, vários caminhos. A gente vê muitas pessoas se dando bem na vida de formas diferentes. Algumas são artistas, outros são cantores, outros compositores, outros seguem o caminho tradicional do CLT, da hierarquia. Então a gente vê e algumas vezes a gente, porra, eu quero ser tudo, mano. Eu quero, porra, ser a Barbie dos trabalhos aqui. Eu quero me dar bem com tudo, sendo que isso não é verdade. A gente só consegue seguir um caminho e uma direção. E algumas vezes a gente tem que abdicar de muitas coisas. Algumas vezes uma coisa que a gente gosta muito, mas que a gente sabe que está nos prejudicando, e se abdicar disso faz a gente ter uma sensibilidade melhor e, sabe, muito melhor. A gente tem aqui, esse foi o vídeo, então acho que tudo que eu botei. E é um tópico bem sensível para mim, porque por muito tempo da minha vida eu fui um cara hiper estimulado, sabe? Eu trabalhava muito, gostava muito de fast food, ou seja, toda semana, algumas vezes quase todo dia eu tomava um fast food. Então até mesmo uma fruta e ter uma alimentação saudável para mim foi muito difícil mudar. Exercícios eu não gostava tanto. E eu era um cara que, pô, mano, o tempo do Spotify lá pra mim eu tinha que bater recorde, entendeu? Então eu escutava música o tempo todo, eu tava o tempo todo escutando música, o tempo todo trabalhando com música. E isso foi me hiper estimulando